Durante essa música que nós vamos cantar, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Assim como o ar que respiramos, a gente não consegue ver o ar. É a mesma forma, a presença de Deus é real aqui neste lugar, amém? Enquanto as pessoas trazem oferta, ficam sentados como estão, depois nós podemos nos levantar. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Vamos ficar de pé, certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso te ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Nada. Glória a Deus. Pode aplaudir, é o nosso Deus que você está aplaudindo. Glória ao nome do Senhor. Nós adoramos esse Deus. Essa próxima canção que nós vamos ensinar, se você pode projetar aqui, fazendo um favor. É uma música que tem uma letra muito profunda. Ela retrata daquilo que a gente crê. Jesus morreu em nosso lugar, Ele veio em forma humana, morreu em nosso lugar e se entregou por nós, mas Ele ressuscitou. E nós que cremos nessa verdade, que somos chamados filhos de Deus, mas que estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, agora nós podemos viver, porque Jesus vive. Porque Ele vive, nós podemos viver. E se tem alguém aqui que ainda não acredita nessa verdade, deixe o seu coração aberto. Deixe o Espírito Santo convencê-lo dessa verdade. Não nós. Nós não temos poder para convencer ninguém, mas o Espírito Santo. Fique aberto e receba o amor de Jesus que Ele quer dar em abundância. Amém? Acredito no Filho, acredito na ressurreição.
Em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor. Quando Ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém. viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. E o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Medo se desfaz. Jesus, eu sei que sou seguro em tuas mãos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Medo se desfaz. Jesus, eu sei que estou seguro em suas mãos. Todos juntos, amém. Amém, Amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Aleluia. Amém. Que meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém. Amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, porque essa verdade é tão profunda, Pai, é tão maravilhosa. É a esperança que nós temos no Senhor, Deus. Que o Senhor se entregou por nós, Deus, e nós podemos viver com o Senhor. Viver uma vida em abundância ao lado do Senhor, Pai. Oh, Deus, nos ajude a viver, Deus, de maneira que te agrade. De uma maneira, Senhor, buscando a santidade, ó Deus. Que a tua igreja, Pai, se encontre pura, imaculada, santa. Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor vive em nós. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, igreja. Graça e paz da parte do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor, na casa do Pai, e ouvir aquilo que Ele tem para nós, cantarmos cânticos espirituais, ter o nosso momento de oração, de busca, ter pessoas que nos visitam, e isso traz a nós como igreja uma alegria imensa. Saiba que quando você vem aqui nos visitar,
nosso coração se alegra, porque nós vamos partilhar juntos a palavra do Senhor, e isso é muito especial. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que todo um ambiente de adoração foi criado nessa noite por você. É por você. Jesus preparou todo um ambiente. Se você bem lembra, quando você chegou ali, tinha pessoas recepcionando você. Porque nós nos preocupamos, nós queremos que você se sinta bem à vontade na nossa casa. Mas antes ainda, às 6:30, antes de vocês chegarem, aquela sala ali, nós tínhamos diáconos orando pela sua vida. E o clamor era: Senhor, que eles possam chegar bem aqui, que eles possam ouvir a Tua voz, que seja um tempo precioso. Enquanto nós estávamos nos preparando para chegar neste lugar, a equipe de louvor já estava tocando, ensaiando, adorando ao Senhor, para ministrar no seu coração a mensagem. Eu preparei a semana, a mensagem do Senhor ao seu coração. Percebe como Deus é detalhista? A mesa de som, o Marcos ali, se programando ali, para que eu pudesse então trazer a mensagem para os irmãos, o Júlio no Data Show, o Mateus ali na luz. Então, todo este ambiente está preparado para que você e eu ouçamos a voz de Deus. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para honrar os nossos irmãos que estão trabalhando, mas para que você saiba que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Nós vamos juntos passear sobre um caminho excelente que Deus tem para tratar conosco. E nós já vemos a projeção ali. Queria que vocês apagassem, por gentileza, essas primeiras luzes aqui, para que aquela cruz ficasse mais em evidência. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Nós vamos falar hoje sobre um tema antigo. Isso não quer dizer que seja velho. Perdão. Os juniores, não só... Tudo está preparado, inclusive para os juniores. De 10 a 11, vai ali com o Nando, tá? Aqueles que têm 10 e 11 anos, pode seguir o Nando. É o Nando, não? É o Ney Gabriel, ele já está lá, né? Já se preparou lá. Ele já está lá com o Nando bem se movimentando. 10 e 11 anos, pode sair então e ir para o culto. E aquelas mães que têm filhos pequenos, de 0 a 3 anos, o berçário já está funcionando, tá bem? Então percebe como todo esse ambiente de adoração, esse ambiente foi criado para você e para mim. E nós vamos, como eu estava dizendo, falar sobre um tema muito especial para a vida da igreja. É um tema antigo, mas não quer dizer que seja velho. E eu quero dizer isso porque um tema velho, algo que é velho, nós muitas vezes descartamos, né? Achamos que não tem muito valor. Agora, alguém antigo, algo antigo tem muito valor, né? Se você pegar um quadro pintado há 15 anos, há 300 anos atrás, 500 anos atrás, você vê o valor que ele tem. Você vê uma pessoa, um ancião da igreja, um senhor, uma senhora, você começa a conversar com ela ou com ele e consegue perceber a preciosidade daquilo que ela vivenciou em toda a sua vida. Eu sempre falo que quando você conversa com uma pessoa mais velha, você tem a oportunidade de aprender anos em apenas 15 minutos, 30 minutos de conversa. Porque aquilo que é antigo é muito importante. E essa mensagem é antiga, não é antiquada, mas é antiga. É uma mensagem poderosa e é a mensagem da cruz. A cruz é uma mensagem que tem um pouco mais de 2000 anos, mas ela continua falando ao meu coração e ao seu coração, porque é uma mensagem poderosa. Quando nós olhamos para a cruz e pensando no momento do Império Romano, nós vemos que ela sim é um símbolo de abandono, porque afinal de contas essa é uma morte que era destinada aos piores malfeitores da época. Então nós vemos este símbolo, essa cruz, este madeiro, como um símbolo de abandono, mas nós vemos a partir de Jesus como um símbolo também de adoção. Nós vemos este símbolo como um símbolo de morte, mas vestidos dos óculos de Jesus, nós vemos um símbolo de vida. Nós vemos também um símbolo de desprezo, mas através de Jesus, vemos um símbolo de aceitação. Nós vemos também um símbolo de aparente derrota, mas também nós podemos contemplar, a partir de Jesus, um símbolo de vitória e esperança. É isso que a mensagem da cruz traz. Essa mensagem importante, primordial, ao qual a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode deixar de anunciá-la. É a mensagem da cruz de Cristo. Eu quero convidar você a abrir o seu texto bíblico
No Evangelho segundo João, no capítulo 3, nós leremos o verso 16 e o verso 17. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura juntamente comigo. Uma leitura muito especial, um texto extremamente conhecido, e também traz uma mensagem muito poderosa ao meu coração e ao seu coração. João, no capítulo 3, no verso 16 e o verso 17. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura da palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar, e a Tua presença é inconfundível, a Tua presença é certa aqui, e nós queremos clamar ao Senhor. Fale aos nossos corações. O Senhor já preparou todo o ambiente, como nós dissemos no começo, mas eu quero pedir que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor vem tratar ao nosso coração nessa noite. É a oração que nós fazemos, papai, agradecidos, no nome daquele que tem todo o poder, o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem muito importante, muito especial. E nós acabamos de ler um texto de João 3,16, que é conhecido por todos os irmãos. Eu creio aqui que quase todos, ou se não todos, conhecem de cor esse verso. E esse verso fala acerca de uma entrega. A entrega de um pai, para uma humanidade. Qual é o objeto da entrega? Jesus, o seu único filho. Ele entrega então a Jesus como um ato de bondade, mas Jesus também se permite entregar por cada um de nós. Não é um ato do Pai, não é apenas um ato do Filho, é um ato da triunidade de Deus. Ele então se entrega para cada um de nós, e esse ato é muito importante, muito interessante para aquilo que nós vamos tratar nessa noite. Pensando sobre esse ato, o ato de entrega, eu quero que você acompanhe comigo então aqui no telão, o tema da mensagem: o amor declarado na cruz. Mas amor de quem? O amor de Cristo Jesus. O amor daquele que nos ama, que se entregou por cada um de nós. E agora eu queria que você entendesse que nós vamos trabalhar não apenas um aspecto da cruz em sua totalidade, porque nós poderíamos gastar horas e horas e não chegaríamos ao fim da mensagem, não esgotaríamos, porque a mensagem é muito profunda, muito ampla e vasta. Mas o que eu quero que nós pensemos nessa noite é acerca da cruz, mas daquele que estava pregado no madeiro, que é Jesus. Jesus pregado naquele madeiro, pregado naquela cruz, sofrendo, padecendo dores, sentimentos, ele ainda tem muito a nos ensinar. E o que nós vamos nos ater nesses minutos que nos restam, que nós temos, é que nós vamos ver como Jesus nos ensina e demonstra o seu amor para nós, mesmo ele estando pregado, a partir de algumas frases que ele fala, que está contido no Evangelho, nos Evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também no João. Ele mesmo pregado, meus irmãos, ele mesmo com os pregos nas mãos, nos pés, pendurado naquele madeiro, ele fala algumas frases que mudam a história da humanidade. Eu quero compartilhar com vocês a primeira delas. Está em Lucas 23, no capítulo 23, no verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. A primeira frase que Jesus demonstra o amor na cruz, Lucas 23, 34, diz o seguinte a palavra do Senhor: e dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A frase que eu gostaria de destacar, que Jesus fala e declara neste verso, é esta aqui: Pai, perdoem, eles não sabem o que fazem. Essa mensagem é uma mensagem poderosa. Como eu disse para vocês, nós sabemos dessa mensagem, nós sabemos dessa frase, mas nós temos que vivenciar tudo aquilo que Jesus vivenciava, para nós entendermos a profundidade de tal frase.
Jesus, como nós sabemos, estava sendo humilhado, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, o fizeram carregar uma cruz pesadíssima durante um bom percurso. Chega um ponto que ele não aguentava mais, tiveram que chamar alguém para ajudá-lo a carregar. Então ele chega àquele lugar machucado, moído, como diz a palavra do Senhor em Isaías 53. Então ele é pregado naquele madeiro, ele sofre aquilo, e ele olha para os seus algozes, para aqueles que seriam seus adversários, e fala essa frase: Pai, perdoem eles, porque eles não sabem o que fazem. Percebe a amplitude e a profundidade dessa palavra de Jesus? Muitas vezes, meus irmãos, por pouca coisa, nós já falamos absurdos para as pessoas que nos ferem. Muitas vezes não vivenciamos aquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia todo o furor. Muitas vezes alguém nos trata com furor, e ao invés de nós darmos uma palavra branda para desviar toda a ira, para acalmar, apaziguar, infelizmente, nós revidamos da mesma maneira. Nós pagamos com a mesma moeda. Mas Jesus olha ali os seus adversários, olha ali aquelas pessoas que haviam lhe maltratado e declara: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Deus, eu sei por que motivo eu estou aqui na terra. Independente se forem estes ou outros que estaria aqui neste lugar, eu estaria pregado nessa cruz do Calvário, porque eu tenho uma missão, e a minha missão é resgatar o povo que o Senhor mesmo confiou nas minhas mãos. Ele sabia a missão que tinha, então ele fala: perdoe, porque não sabe o que faz. Um psicanalista chamado Augusto Cury, já citei ele em uma outra oportunidade, falando acerca de um outro livro dele, mas ele escreve um livro acerca de Jesus, que contém 5 livros. E a série de livros se chama O Análise da Inteligência de Cristo. Ele começa a analisar a inteligência de Freud, de Einstein, que são pessoas que marcaram a nossa história. E ele, como um ateu, falou assim: olha, eu tenho que analisar também a inteligência de Jesus, porque afinal de contas, este homem dividiu a história da humanidade. E na outra oportunidade eu falei acerca do livro O Mestre Inesquecível. Hoje eu vou falar acerca do livro O Mestre da Sensibilidade. E algo me chamou a atenção quando aquele homem então relata sobre o mestre da sensibilidade. E ele então começou a descrever, como eu descrevi há alguns segundos atrás, minutos, o que Jesus passara. E quando ele descreve toda aquela situação, ele fala: nenhum homem na face da terra teria igual reação como ele teve. E eu fiquei pensando: meu Deus, de fato isso é verdade. E a palavra usada por ele é: estou atônito. Ou seja, estou impressionado. Mesmo eu sendo ateu, eu não consigo uma pessoa em tal sofrimento, em tamanha dor, conseguir olhar para aquele que estão lhe ferindo e dizer: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Eu não consigo compreender, eu não consigo mensurar que palavra abençoada é essa, que palavra profunda é essa. Então este homem se converte ao Senhor Jesus, porque quando ele vai estudando Jesus, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes, meus irmãos, isso traz uma revolução interna no seu coração. Ele então passa a servir a Jesus, porque ele fica encantado com este mestre da sensibilidade, aquele que chora, que sofre, mas que tem uma palavra branda, que desvia todo o furor. 1 Tessalonicenses 5,15 vai dizer: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Nós precisamos aprender isso. E como eu estou dizendo nós, eu estou me incluindo, é nós, não é vocês. Porque muitas vezes nós pensamos que aquele que vos fala, ou sendo eu ou outra pessoa, porque está aqui à frente, ou porque estudou a mensagem, algumas pessoas acham que a gente não peca, que a gente não erra. Meus irmãos, misericórdia, vocês precisam orar por nós. Nós padecemos as mesmas lutas que vocês padecem, sofremos as mesmas, e nós nos irritamos também. Mas o que Jesus nos ensina nessa noite é que mesmo se alguém vier nos ferir, nós precisamos ter uma palavra branda, porque a palavra branda desvia todo o furor. Esse é o nosso Jesus. Esta primeira frase que, pregado no madeiro, ele alça a cada um de nós. E aqui o autor Mateus pôde expressar nesse livro.
Mas uma segunda frase ainda, que marca o meu coração. Frase essa também que Jesus está pregado no madeiro. E a frase está aqui neste verso. No mesmo capítulo 23, no verso 43. Passa um pouco à frente aí do seu texto bíblico, Lucas, no capítulo 23, no verso 43, diz o seguinte, Jesus: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segunda frase que marca o meu coração, desse Jesus pregado numa cruz, padecendo dor, sofrendo, é esta: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, como eu disse, sofrendo, padecendo, ele ainda encontra tempo para salvar mais um. Ele ainda encontra tempo para ter um ouvido sensível à dor do outro, à necessidade do outro. O texto diz, no mesmo capítulo, alguns versos antes, que os bandidos estavam ao seu lado, um de cada lado, e eles começaram então, um deles começou a falar mal de Jesus. Desce aí, se salva, nos ajuda, você não é o Deus, não é o rei dos judeus. Mas o outro para e fala: por favor, pare. Ele faz um pedido para Jesus: lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus, mesmo naquela situação toda, no caos instaurado, ele ouve a voz daquele homem e fala: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sexta-feira eu comecei a assistir um filme, e o filme tem o nome de Até o Último Homem. Eu preciso contar um pouco do filme, mas depois você assiste, que vale a pena. O filme me deixou impressionado. Um jovem cristão, o filme se passa na Segunda Guerra Mundial. Ele então se alista, e chegando lá começou o treinamento. E chegou a parte que eles ganhavam uma arma, era um rifle, da época obviamente. E aí ele chega ali, todo mundo foi buscar a arma, ele ficou parado em forma na fila. Daqui a pouco todo mundo percebe que ele não foi buscar a arma, e ele fala para aquele comandante, fala: olha, eu não toco em arma. Parece um pouco contraditório, um pouco absurdo, quem vai numa guerra e não quer colocar as mãos numa arma, mas aquele jovem, de maneira veemente, falou: eu não coloco minhas mãos na arma. Eu quero servir nessa batalha como médico. Então, enquanto os outros irão tirar vida, eu quero salvar vidas. Virou então um alvo de chacota, ele apanhou, aconteceu várias coisas com ele. Mas chegou uma hora que chegou a hora H, a hora da guerra. Então eles chegaram aí na guerra, no campo de batalha, e aí eles foram avançar frente ao inimigo. E eles foram então, começaram a atacar, e naquele ataque, infelizmente, muitas pessoas morreram, porque é isso que a guerra faz. A guerra mata, a guerra destrói, a guerra traz sentimentos profundos para aqueles que voltam vivos da guerra. E aquele homem então está vendo aquela situação, e ele sem nada nas mãos, ele olha para um lado, vê gente morta, vê gente ferida, olha para o outro lado, chega uma hora que eles vão padecer. E o toque do comandante era: recue. Eles começaram então a retroceder, eles começaram a voltar, só que o lugar onde eles estavam, para eles chegar lá, eles tinham que escalar uma tela, cerca de 30 a 40 metros. Então eles começaram a voltar, era noite, e todo mundo voltou, ele não, ele ficou lá em cima. E aí, os japoneses pararam naquela ocasião, e ele ficou lá em cima. E aí ele orou ao Senhor, falou: Deus, por que eu estou aqui? Eu não estou entendendo. Eu orei, eu fiz a vontade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fale comigo. Naquele mesmo instante, ele começou a ouvir vozes: socorro, eu preciso de ajuda, me salva, eu estou ferido. E aquele jovem saiu correndo, era franzino, e ele achava um corpo, ele trazia para perto da beirada do precipício, amarrava aquele homem, descia com muita dificuldade, porque eram 30 metros mais ou menos, e aí ele pegava e terminava de salvar aquela pessoa e orava de novo: Pai, por favor, me dá a possibilidade de salvar mais um. E ele corria lá, ele corria, salvava mais um, amarrava, descia lá embaixo, e cansado, esgotado, porque estava sozinho, falou: Pai, se for possível, me deixa salvar mais um. E ele começa a salvar pessoas, e eles estavam 10, 12 pessoas naquele lugar. E essa é a história real.
Ele começou a salvar um monte de vidas, e as pessoas então começaram a perguntar: de onde está vindo tantas pessoas? Tem um batalhão lá em cima mandando esses corpos para cá. Amanheceu, descobriram que era só aquele jovem, que eles haviam chacoteado porque era franzino, porque não pegava em armas. Aquele menino desce carregado, recebe atendimento, mas ele tinha algo no coração: Deus, me deixa salvar mais uma vida. Só mais uma vida. Só mais uma vida. Gente, é o que Jesus faz por mim e por você. Na cruz do Calvário, padecendo, com as chagas nas mãos, nos pés, Ele olha para o lado, Ele tem a sensação de que o seu corpo vai padecer, porque está sangrando, Ele está chegando quase ao fim da sua vida, mas Ele consegue ouvir ainda: lembra-se de mim. E Ele fala: você estará comigo no paraíso. É como se falasse assim: Deus, obrigado, porque mesmo no final da minha vida, o Senhor me dá o privilégio de salvar mais um, de cumprir com o propósito pelo qual o Senhor me trouxe aqui para a terra. Eu estou conseguindo, Ele vai estar comigo no paraíso. Mas o interessante, meus irmãos, é que a história desse homem, embora seja uma história verdadeira, ficou parado na história. Nós vamos lembrar dele, mas ficou parado na história. Mas essa história de Jesus, ela é atemporal. Ela é temporal porque eu digo isso a vocês: Jesus continua salvando até os dias atuais. Ele continua salvando, Ele continua operando milagres, Ele continua resgatando os corações. Basta eu e você ficarmos abertos a essa mensagem que Deus vai falar contigo. Você está aqui, não é por acaso. Deus te trouxe a este lugar para falar: eu quero salvar o seu coração. Eu quero salvar a sua vida. Já faz mais de 2000 anos que eu morri, mas saiba que agora eu estou vivo para te salvar também. Jesus declara, mesmo mediante dor, hoje estará comigo no paraíso. Mas há uma terceira fala, que está em Mateus, agora no capítulo 27, verso 43. E diz o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu olho esse texto, quando eu vejo esta fala de Jesus, eu fico impactado. Eu me lembrei a primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei admirado com tais palavras de Jesus. Eu não fiquei apenas admirado, mas eu fiquei chocado, essa é a palavra. Porque eu pensei: como Jesus, sendo 100% Deus, pôde experimentar a ausência da presença de Deus na sua vida? Como Ele, fazendo parte da Trindade Santa do Senhor, pode não experimentar a presença de Deus e se sentir abandonado, deixado de lado, como se as suas orações não fossem ouvidas? Eu comecei então a pesquisar, falei: Deus, eu preciso me responder isso, porque eu estou entrando em parafuso. Uma das coisas que nós podemos destacar é a humanidade de Jesus. Era 100% Deus, mas também era 100% homem. Mas o que nós podemos focar, e isso é o que nós queremos tratar nessa noite, é porque lá, Ele no madeiro, pregado, ao falar este versículo, esta frase, Ele está vivenciando algo que Ele não tinha como vivenciar, pelas suas próprias atitudes. Romanos, para nós explicarmos isso, eu tenho que ir para Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. E a morte nada mais é do que a separação de Deus. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos traz um abismo entre nós e Deus. E o que Ele está dizendo aqui é o que Ele está falando: Deus meu, por que me abandonastes? Ele está dizendo o seguinte: Pai, eu estou sentindo tão só, tão solitário, que a presença do Senhor não está aqui. E Ele pôde falar essa palavra porque nesta hora foi quando o meu e o seu pecado foi imputado sobre a vida dele. Nesta hora, Jesus experimentou todos os pecados da humanidade. E o que o pecado faz? Traz a morte. O que é a morte? É a separação. Logo, Ele não conseguia perceber Jesus naquele lugar, porque o meu pecado, o seu pecado, estava sobre Ele.
Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Capítulo 53 de Isaías. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, o verso 5. Gente, nós temos que entender, tem que passar para o terceiro, né? Por que me abandonaste? Este é um clamor de Jesus, mas este clamor só foi possível porque ele experimentou o meu e o seu pecado. Não havia pecado nenhum em Jesus. Segundo os Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele permitiu que o pecado adentrasse o seu coração, a sua vida, mesmo separando de maneira instantânea ele de Deus, para que ele pudesse dar a vida a você. Eu tenho uma impressão aqui de Jesus. Eu não sei se você tem a mesma impressão, mas talvez você tenha. Eu creio que a dor mais brutal que Jesus sofreu não foi os cravos em suas mãos. Eu creio que a dor mais angustiante de Jesus não foi ter furado os seus pés, ou amarrado os seus pés, ou estar pregado naquele madeiro. A dor mais profunda, o sentimento de tristeza mais profundo de Jesus não foi ver pessoas cuspindo na sua cara e humilhando ele. A dor mais profunda de Jesus foi experimentar a ausência da presença de Deus. Não há nada mais terrível para o ser humano do que estar alheio à presença de Deus. Quando você está fora do caminho do Senhor, experimentando a ausência de Deus, você para de vivenciar o que é mais sublime na vida do ser humano: Deus se relacionando conosco. Nessa hora, então ele exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma fala comum. Se você ler novamente o texto, Jesus clama em alta voz. É como se fosse um pedido de socorro, porque estava doendo demais o pecado que ele carregou por mim e por você. Ele carregou não apenas o pecado dos seus antepassados, não carregou apenas o pecado do Império Romano, daquele povo naquela ocasião, mas ele carregou os nossos pecados, inclusive o que nós iremos pecar amanhã, depois de amanhã. Então era muito pecado, era muita separação, era muita dor. Mas ainda há uma quarta frase de Jesus que marca o meu coração, quando ele está preso ali, pregado naquele madeiro. Está em João 19, no versículo 30, e diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Terceira frase, a quarta frase que Jesus falou, que me deixa tocado, profundamente tocado, é essa: estar consumado. Porque aqui, meus irmãos, é como se a dor estivesse quase indo embora. É como aquele homem que consegue ter o último suspiro de vida. É aquela pessoa que parece que recebeu agora uma injeção de adrenalina. Aquele que sabe que o fim está chegando, mas é o fim de uma vida terrena, mas o início de uma vida eterna ao lado do Pai. Ele então começa a perceber: está chegando ao fim. E ele declara e decreta: está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo: a obra que eu vim fazer aqui, eu acabei de completar. Aquilo que eu vim fazer, que é salvar os pecadores e trazer eles ao arrependimento ao Deus Pai, eu acabei de fazê-lo. Eu cumpri o propósito, eu cumpri a minha missão. O meu ministério terreno acaba aqui. Meus queridos irmãos, se há esperança, se aquilo que nós vamos fazer entre instantes é ceiar e ter um memorial do Senhor, é porque um dia Ele falou: está consumado.
ele inspirou: está consumado. E depois de fazer tal declaração, ele entrega o seu espírito ao Pai. Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora nenhuma acusação ou condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Coríntios 15:55 diz: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Aonde está? Cadê você, morte? Cadê você, cadeias? Nada pode nos separar do amor de Deus. E Jesus está clamando e falando: está consumado. Na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, Jesus está dizendo: está consumado. Está consumado. Eu quero trazer você para perto de mim. Eu quero ter relacionamento contigo. Jesus quer salvar a minha e a sua vida. Foi para isso que ele veio. Foi por isso que ele sofreu. Foi por isso que ele clamou ao Pai por cada um de nós. Está consumado. Talvez você seja alguém que esteja fora dos caminhos do Senhor. Talvez você está precisando hoje de uma reconciliação com Cristo Jesus. Você andou por caminhos tortuosos, caminhos que desagradam o coração de Deus. Mas observando essa palavra e aquilo que Deus passou pela sua vida, as frases alçadas e faladas a cada um de nós, mesmo estando preso na cruz do Calvário, talvez hoje você queira estar de volta nos braços dele. E é isso que ele mais anseia nesta hora. Jesus não é um homem carente que precisa do teu abraço, mas você é alguém que precisa do abraço de Jesus. Nós ouvimos aquele caso daquele homem que recebeu aquele irmão da Vila Toscana. Nós sabemos que o homem não chora, não é verdade? Se você for igual a mim, você vai ser um chorão. Eu creio que você também é um chorão. Aquele homem, quando recebeu um abraço daquele irmão da Vila Toscana, cai no choro. Porque nós precisamos sentir o toque do amor de Deus. Gente, eu vou ser bem sincero para você, eu creio nisso. Ele não recebeu o abraço daquele irmão. Ele recebeu o abraço de Jesus. Você quer receber o abraço de Jesus nessa noite? Você quer sentir os braços dele tocando o seu ombro? Você quer sentir que você pode estar descansado nos braços dele? Talvez você nunca teve a oportunidade de se entregar a Jesus. O primeiro caso é aqueles que estão longe, o outro é aqueles que nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Deus quer falar ao seu coração, já está falando ao seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você orasse, dizendo: Deus, a partir de tudo isso que eu ouvi, o que o Senhor quer que eu faça com tantas informações? O Senhor falou várias frases, nós falamos sobre 4 apenas. Uma delas é: perdoem porque eles não sabem o que fazem. A segunda delas é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira: Deus meu, por que me abandonaste? A quarta: está consumado. Eu quero dar uma oportunidade para você nessa noite. Na verdade, o Espírito Santo de Deus quer. Se você quer nessa noite reconciliar-se com Jesus, ou entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite que quer entregar o seu coração a Jesus, se reconciliar com Jesus, experimentar o abraço do Senhor, o aconchego dele, entender que ele tem o melhor para as nossas vidas. Alguém? Eu sei que Deus está falando no seu coração, mas também nós não queremos ser invasivos, nós queremos apenas dar a oportunidade para você.
Talvez seu coração está queimando aí no seu lugar. Talvez você está começando a tremer, ou suar frio, ou experimentar coisas que você comumente não experimenta. É Deus falando no seu coração. Alguém nessa noite, é a última vez que eu vou fazer a pergunta, que queira se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Deus está falando com você, você sabe. Há mais alguém? Glórias a Jesus. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Ele está com os braços abertos para você, meu amigo e minha amiga. Esse sacrifício não foi em vão. Ele fez tudo isso por você, porque você é precioso e preciosa para Ele. Se fosse necessário fazer novamente, Ele faria, porque Ele ama a sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida essas duas pessoas que levantaram as suas mãos, fizeram então uma reconciliação contigo. Pode ser que se entregou a Jesus pela primeira vez. Mas o que eu quero clamar nesta noite é que cada um de nós possamos sair daqui entendidos que o Senhor, mesmo no momento de sofrimento e dor, o Senhor ainda pensa na gente. O Senhor ainda pensa em nós. O Senhor ainda inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. O Senhor ainda tem uma palavra branda, uma intercessão para cada um de nós. O Senhor ainda declara a vitória sobre a morte. O Senhor ainda experimenta um abandono, mesmo que seja pelo meu pecado e o pecado de cada um que aqui está. Nós te louvamos, Deus, por este Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Jesus. E o meu desejo nessa noite, papai, é que o Senhor continue falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui está. Muito obrigado, porque nesta noite houve reconciliação, houve salvação na tua casa. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui à frente os nossos diáconos. Nós vamos participar de um momento muito especial agora, que é a ceia do Senhor. Enquanto eles vêm aqui à frente, eu quero chamar também a equipe de louvor. Eu quero pedir para que alguém me ajude aqui. Pode ser um dos diáconos tirando e servindo para outros diáconos. Pode ser você, irmão Carlos, como presidente dos diáconos. Apenas informar que o pastor Eugênio não está conosco, porque eu me lembrei agora que ele está na Vila Toscana, né? A Vila Toscana está em festa, festejando e celebrando o seu 4º aniversário. Está com os irmãos lá, o pastor Clauber Carrenho, da Igreja Batista do Murumbi, em São Paulo. O pastor está acompanhando lá, está celebrando com os irmãos. Por isso que ele não está conosco aqui nesta noite. E agora nós vamos cear. Nós vamos partilhar do momento do pão e do vinho. E este é um momento muito especial, porque é um memorial. Isso não é de fato pão. Pão não quer dizer de fato o corpo de Cristo. É uma representação do corpo de Cristo. O cálice, aquele suco de uva, não quer de fato falar, não quer de fato representar, não quer de fato, não é de fato o sangue de Jesus, mas representa o sangue de Jesus. Então que nessa hora nós possamos fazer isso como um grande memorial, como igreja, unidos, em comunhão, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor vai cantando e ministrando uma canção, os irmãos, por gentileza, podem servir a igreja em nome de Jesus. Todas as alturas, onde ouço sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do para nós um caminho para Ele, onde posso me
cantar Alvo Mais Que a Neve? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. os irmãos estão servindo lá em cima ainda, mas nós queremos saber se tem alguém aqui embaixo que não foi servido dos elementos. Levante sua mão, nós queremos servi-lo. Alguém aqui embaixo que deixou de ser servido? Não? Então aqueles que estão aqui, pode voltar por gentileza, vir aqui à frente. Servir por gentileza os músicos, os levitas do Senhor. Eu quero falar aqui algumas palavras enquanto estamos terminando de servir, porque creio ser este um ensinamento muito importante. Jesus se reúne em João 13 para partilhar a última ceia da sua vida com seus discípulos, a última. Eu queria que você fizesse uma pergunta, na verdade eu queria que você respondesse uma pergunta. Se você soubesse que a sua vida está chegando ao fim, e você tivesse uma lição para deixar aos seus filhos, um conselho, um ensinamento, qual seria ele? Responde aí no seu coração. Qual seria o ensinamento que você deixaria para o seu filho? Nós olhando o texto de João 13, Jesus, o último ensinamento que ele deixa para os discípulos antes de morrer, na sua última ceia, é que nós precisamos servir uns aos outros. Ele cinge então, coloca uma toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, os diáconos acabaram de servir os irmãos. Nós tivemos servindo os irmãos na Vila Toscana ontem, 88 missionários. Mas na verdade, toda a igreja foi, porque a igreja orou pelos missionários. Então, que Deus possa nos desafiar a servir uns aos outros, porque este foi o último ensinamento que Jesus deixou na ceia dele para os discípulos. Quero saber se tem alguém aí em cima que deixou de ser servido dos elementos. Está chegando ali mais um irmão para servir. Todos lá fora foram servidos? Estão? Vamos cantar? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
vencerei. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, nós vamos servir aqui os irmãos diáconos, os levitas foram servidos. Vamos então, meus irmãos, praticar o serviço ao Rei, a Jesus, que foi esse o ensinamento que Ele deixou para cada um de nós. Eu quero que você baixe sua cabeça, nós vamos orar. Quero que você agora tenha um momento de oração, de confissão de pecados, de se resolver diante do Senhor. Coloque seu coração, clame o Senhor, clame o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Ore, clame ao Senhor Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor o perdão, papai. Sabemos que temos errado diante do Senhor, porque a tua palavra nos garante que se alguém que diz que não tem pecado faz o Senhor mentiroso. Por esse motivo, todos nós somos pecadores. Mas como acabamos de meditar na tua palavra, nós somos pecadores remidos pelo sangue precioso de Jesus, purificado por este sangue, lavado por este sangue. Por isso que cantamos que somos mais alvos do que a neve, mais brancos do que a neve, porque o teu sangue nos lavou e nos purificou. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Que o Senhor possa fazer morada em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar. Nós vamos tomar os dois elementos, mas a palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo ele partido, deu graças e disse: este é o meu pão, meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver falado isso, semelhantemente ele disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei todas as vezes em memória de mim. Ele finaliza: e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Jesus até que Ele venha. A mensagem dessa noite foi uma mensagem dizendo que Jesus disse: está consumado. Mas a mensagem não está toda completa, porque Ele não apenas morreu naquele lugar, 3 dias depois Ele ressuscitou. E se temos esperança de uma vida eterna, é porque Ele nos deu essa esperança. Então, em memória do Senhor Jesus, e também em obediência à palavra do Senhor, porque nós vamos anunciar Ele até que Ele venha, comamos todos o pão e em seguida bebamos o cálice, em nome de Jesus. Santo eterno Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai querido, por esse momento que estamos relembrando, Pai, da tua vida que foi resgatada pelos nossos pecados e também pelo sangue derramado na cruz por nós, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque podemos nos lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que aconteceu. Esteja conosco, perdoando nossos pecados, aumentando a nossa fé
e revestindo o Senhor com o teu amor e a tua graça para andarmos mais e mais na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Quero pedir para que você dê a mão para o irmão que está do seu lado. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo o Senhor por esse momento de celebração. O pastor Cleiton já está lá à porta para cumprimentar os irmãos na saída. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar o Senhor, podemos ver a Tua glória manifesta nesse lugar, podemos contemplar o Teu Espírito Santo agindo no nosso meio. Aqui, nas nossas missões, o Senhor está. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. E agora, que cada um aqui possa, Senhor, ir para a sua casa, seguro em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos fortalecer na Tua presença, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.